Picada de cobra. O que você deve fazer caso aconteça um acidente com você? Bom, meu nome é Rony, aqui nesse canal eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, considere se inscrever ativando o sininho das notificações bem aqui abaixo. Se por acaso você tiver tomado uma picada de cobra há pouco tempo e estiver procurando um vídeo para consultar o que você deve fazer, você vai fazer o seguinte: pausa esse vídeo aqui, higieniza bem o lugar da picada onde você foi picado e vai direto para um hospital, para um pronto-socorro, para um lugar de pronto atendimento. É isso que você deve fazer, nada mais do que isso. Dito assim, parece até que é uma forma muito simples de atender esse tipo de ocorrência, né, de se comportar nesse tipo de acidente. E na verdade é muito simples mesmo. Isso não significa que os detalhes que eu vou passar aqui nesse vídeo não são tão importantes quanto a forma de socorrer, a forma de se orientar caso isso aconteça. A partir do momento que você é picado por uma cobra, o veneno já começa a correr no seu sangue. E existem algumas outras coisinhas que você pode fazer para evitar, para diminuir a ocorrência dos efeitos desse veneno. Uma das coisas é, durante a caminhada, o seu trajeto até o pronto-socorro, você manter o membro que foi picado elevado, numa posição elevada. Não é botar para cima, não é fazer estripulia, dar cambalhota. Você vai simplesmente manter o membro, a perna ou o braço descansado numa posição elevada e confortável. E uma outra coisa muito importante de você também fazer é tirar todos os acessórios que você tiver. Se for uma picada na mão, por exemplo, tirar a tornozeleira no pé. Tirar pulseira, tirar anéis, tirar qualquer acessórios que você tiver, porque aquela região picada pode inchar e isso pode dificultar a circulação do sangue e o sangue tem que correr no seu corpo. Aproveitando, eu vou dizer o que você não pode fazer de jeito nenhum, o que você não deve fazer. Garrotes e torniquetes, por exemplo, não são recomendados de forma nenhuma, justamente porque o veneno precisa circular no seu sangue. Se você interrompe esse fluxo, você acaba afetando mais a área que foi infectada, a área que foi picada e o resto do seu corpo também. Então você vai ter dois problemas adicionais. Então não faz nada, o ideal é você correr para o pronto-socorro e lá eles vão determinar o que você deve fazer. E outras coisas que você não deve fazer, que provavelmente você já ouviu falar, é cortar a área do machucado, cortar a área da picada, ou fazer incisões, ou chupar, ou tentar chupar o veneno. Isso não adianta praticamente nada, porque quando a cobra inocula o veneno, ele vai sob pressão. Então, o tanto que você chupa, você não tem pressão suficiente para tirar o veneno que está ali. Também não é recomendado você passar nada, tá? Pomada, gelo, compressa, nada disso. Você também não precisa pegar a cobra, você não precisa levar a cobra para o hospital. O médico que vai atender vai saber identificar qual foi a cobra que te picou baseado nos efeitos. E provavelmente o médico não vai saber identificar uma cobra, o médico não tem experiência para isso. Mas ele tem experiência para ler os efeitos que estão acontecendo no seu corpo para definir um diagnóstico e aí sim escolher, determinar qual remédio que ele vai te passar, qual o soro, qual o antiofídico que ele vai fazer uso nessa situação. E aí chegando no hospital é exatamente isso que vai acontecer. Pode ser qualquer hospital, você não precisa ir para um hospital onde tenha esse soro, onde tenha um medicamento contra a cobra, contra a picada de cobra, você só precisa ir para o hospital mais perto da sua casa ou unidade de atendimento, porque lá eles vão fazer ou o soro chegar na unidade ou vão te pedir a transferência para um hospital onde tenha esse antídoto contra veneno de cobra. Também é muito provável que você fique internado por pelo menos 24 horas para o médico poder fazer a leitura do que está acontecendo ali no seu corpo, né, das manifestações que vão ocorrendo. Agora vamos falar das cobras, isso é uma coisa muito importante. A área da picada é mais comum do joelho para baixo. Cerca de 70% das picadas de cobra acontecem do joelho para baixo, justamente quando a gente está andando no mato, ou pisa numa cobra, ou chega perto demais de uma cobra quando a gente está em pé. Então essa é a área onde há mais ocorrências, onde é mais afetada. E ela pode ser afetada por qualquer cobra que pica, tá? Não tem diferenciação. A única diferença é da cobra coral, que vocês vão ver um pouco mais adiante, que aí tem uma taxa maior de acidentes nas mãos. As cobras que mais causam acidentes no Brasil, elas estão separadas em 4 grupos de cobras diferentes. O grupo das jararacas, o grupo das cascavéis, das corais e da surucucu. Eu vou começar a dar alguns detalhes sobre eles por ordem de ocorrência de picada, tá? A cobra que mais pica no Brasil, que tem mais acidentes, é a jararaca, as cobras do grupo da jararaca, que é um grupo grande, com dezenas de cobras, né? Tem a urutu, tem a jararacuçu, tem a cruzeiro, enfim, uma quantidade grande de cobras do grupo das jararacas
e elas são responsáveis por 80% das picadas. E as picadas, elas são bem dolorosas. Os efeitos principais dessa picada, caso você não veja qual foi a cobra que te picou, é inchaço no local da picada e dor, e muita dor intensa. A picada dessa cobra, além de ser muito dolorosa, ela tem um efeito anticoagulante no nosso sangue também. Então, no desenvolvimento, conforme o veneno vai se espalhando para o nosso corpo, pode acontecer hemorragias internas, e isso é muito perigoso. Isso é o que vai tornando a picada da jararaca ainda mais perigoso. O óbito por uma picada de cobra é muito raro, tá, gente? Dificilmente acontece. Mas as sequelas, elas são muito comuns, como quando a gente não consegue atender num tempo razoável, né? Como sequelas de necroses, por exemplo, ou até algumas hemorragias que deixam a gente com alguns problemas. Mas a gente agindo dentro de um tempo útil, e esse tempo não é muito curtinho, tá? Cabe ali 2, 3 horas sem o menor problema, não vai acontecer nenhum tipo de problema. Você vai ser medicado e a medicação é super eficiente. A segunda cobra, o segundo grupo de cobras que mais pica no Brasil são as cascavéis. Cerca de 10% das ocorrências são acidentes com picadas de cascavel. A cascavel também tem uma picada anticoagulante, é uma picada indolor, né? Obviamente você sente a picada, sente a pressão da mordida da cobra, mas não é aquela picada que causa muita dor. Em compensação, ela tem efeito no nosso sistema nervoso, e isso é muito perigoso. O veneno dela afeta nossas terminações nervosas e o efeito dela começa no nosso rosto, uma paralisia facial, a visão começa a ficar mais turva, os músculos da face a gente começa a se comportar de forma errática, a gente começa a ter dores pelo corpo todo, a urina vai ficando mais escura devido a um problema renal que começa a existir também. E além de você não sentir muita dor no local da picada, também não tem inchaço, não tem nada disso, simplesmente fica a marca da picada e nada mais. Então é importante você procurar o pronto-socorro, mesmo que você não esteja observando nenhum efeito no local. O terceiro grupo é das cobras corais, com cerca de 1% dos acidentes, é bem pouco, justamente porque essa cobra é uma cobra mais mansa, ela prefere fugir do que reagir. Ela também tem mais dificuldade de injetar o veneno, né? Ela primeiro morde e precisa ficar segurando e mordendo para inocular o veneno dentro da presa dela. Então ela não tem intenção de inocular veneno quando ela está se defendendo de um ser humano, mas acontece, pode acontecer. E cerca de 90% dos acidentes com cobras corais, a picada é na mão, porque é justamente quando a gente está mexendo num jardim, colocando a mão na nossa horta, que a cobra está escondida e a gente não vê, bota a mão na cobra e acontece o acidente. A picada dela, além de ser mais difícil de acontecer, assim como a da cascavel, também é bem perigosa, tá? Ela afeta as terminações nervosas também, e os efeitos no nosso corpo são muito parecidos. Paralisia facial, visão turva, começa a ficar com o corpo doendo conforme o tempo for passando. E por último, a quarta cobra que mais pica no Brasil é a surucucu, com menos de 1% dos casos. A picada da surucucu tem os mesmos efeitos da cobra jararaca, sendo que ainda pode provocar vômitos e diarreia. E se por acaso alguma dessas cobras picar um animal seu, um cachorro, um gato, um pet, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai direto para, nesse caso, um veterinário, você não vai levar o animal para o hospital. Os efeitos são os mesmos dos seres humanos e a medicação também adotada é a mesma que dá para o ser humano. E o veterinário, ele tem essa informação, ele vai saber identificar qual foi a cobra que picou o animal baseado nos efeitos, e vai saber qual soro aplicar e onde conseguir esse soro e para onde mandar o animal, ou como fazer o soro chegar até a clínica veterinária. Sobre esses soros, sobre esses antiveneno, né, esses antídotos, são quatro grupos justamente para esses 4 grupos de cobras que são os de maior ocorrência no Brasil. Existe ainda a possibilidade desses soros virem combinados, e caso você tome um soro errado, o soro errado não causa efeito nenhum no seu corpo, não tem nenhum efeito colateral. Pode ter algum efeito colateral da medicação, assim como algumas pessoas têm efeitos colaterais tomando uma simples aspirina, mas não existe uma contraindicação, né? Pacientes que não podem tomar esse soro. Ainda sobre o soro, esse soro é gratuito para todo mundo, tá? Para todo ser humano. No caso de animais, você vai ter que pagar ao veterinário, você vai ter que pagar o soro por fora, no caso de picadas em animais. E filhote de cobra tem veneno? Filhote de cobra tem veneno igual cobra grande, tá? A cobra já nasce com o poder de inoculação do veneno dentro dela. Existe um detalhe que no caso da jararaca, se você for picado por uma cobra muito filhote, pode ser que não cause dor,
tá? Os efeitos vão acontecer, mas você não fica com aquela dor dilacerante. Então, não é porque a cobra é filhote que você não sente dor que você não deve procurar uma ajuda especializada. Uma outra dúvida comum é se a bota que a gente anda na mata costuma segurar uma picada de cobra, ou se a cobra consegue ultrapassar as suas presas pela bota. A bota tem que ser de qualidade, tá? Tem que ter um couro bom. Se for um couro bom, uma perneira com um couro bom, a cobra não consegue injetar o veneno, a cobra não consegue picar. Se for um couro ruim, vai conseguir pegar na sua perna e o mínimo que consegue já é suficiente para colocar o veneno dentro do seu sangue. Assim como a cobra morta, ela também tem a capacidade de inocular o veneno, tá? Então se você viu uma cobra morta, uma cobra acabou de morrer, um vizinho matou uma cobra, não vai manusear a cobra, não brinca com a cobra ainda pode manter um movimento, e mesmo se você colocar a mão na área da presa, na mão onde se espalha o veneno por equívoco, por engano, o veneno ainda continua ativo durante algumas horas, mesmo depois que a cobra morre. Então não é legal você brincar com cobra morta por conta disso. E os efeitos são os mesmos da cobra ter te picado. Se você vê uma cobra, se tiver uma cobra entrando na sua casa, ou tiver no seu jardim, ou tiver no seu quintal, o que você deve fazer? Você vai procurar o serviço de zoonoses do seu município e lá eles vão saber recomendar se é para chamar um bombeiro, se é para chamar algum outro órgão, alguma pessoa que cuida disso na sua cidade. Não tente identificar a cobra que você vê, isso pode ocasionar um acidente, tá? Simplesmente deixa a cobra passar, deixa ela ir embora. Se a cobra estiver no meio do seu caminho e você precisar passar, pega um pau grande, um pouco mais de 1 metro e toca a cobra para fora, sem machucar a cobra, porque ela pode tentar se defender. Simplesmente tenta assustar a cobra para ela sair dali. O movimento natural da cobra é sair do seu caminho, é sair do lugar onde você quer passar. Se ela não estiver fazendo isso, pode ser que ela tenha acabado de se alimentar ou que ela esteja com cria ali perto e aí ela não vai sair. Você se afasta, dá a volta, busca um outro caminho para você, mas ao ver uma cobra, não tente identificar, não tente ficar tirando foto, chegando perto, porque pode acontecer um acidente e o acidente pode ser fatal. E mesmo que não seja fatal, e seja raro uma fatalidade, não me parece nada agradável ser picado por uma cobra, dado todos esses efeitos no corpo que eu falei agora. E por último, e talvez o mais importante, nunca mate uma cobra. A cobra, além de ser um animal belíssimo, ele é um animal extremamente importante para a nossa fauna, que tem uma função muito importante no equilíbrio da ecologia. Ela é responsável por comer diversos animais que podem causar infestações, né, caso não esteja equilibrado no ambiente, como ratos e sapos, por exemplo. E 85% de todas as cobras que existem no território nacional, 85% delas não são perigosas, não representam uma ameaça, não representam um risco à nossa saúde. Portanto, se você vê uma cobra, não mate uma cobra, por favor. Bom, o vídeo de hoje foi isso, espero ter ajudado de alguma forma a trazer mais clareza, mais informação para você começar a ter um tipo de relação diferente com esse animal, que seja mais empática e mais contemplativa de alguma forma também, mesmo que de longe. O vídeo de hoje foi isso e a gente se vê no próximo. Até mais.